Cavaleiro do Império Britânico, nascido há 363 anos, um lugar para brincadeiras e diversão. Sir Isaac Newton, físico, matemático, aqui jogos, muitos jogos. É unindo distração com teorias de um gênio das ciências que estudaremos as leis de Newton. É aula de física. O carrinho bate-bate é a nossa primeira atração. Entre meninos e meninas, eis que surge o nosso professor. Uma importante aplicação do princípio da inércia está no uso do cinto de segurança. Quando um corpo está em movimento, a tendência natural dele é continuar o movimento. Então, quando o carro leva um choque de frente, a tendência do motorista é ser jogado contra o volante ou contra o para-brisa do automóvel. Então, o cinto de segurança impede que isso aconteça. E se o choque for na parte de trás do veículo? Um choque por trás, a tendência natural dele é querer continuar onde estava. Nossa cabeça é como se ela tivesse sido jogada para trás. Isso pode causar dano na nossa coluna cervical. Então é importante usar o encosto na cabeça sempre que você estiver dirigindo. Segurança e mais brincadeira. Agora o nosso desafio é fazer gols com esta peça de plástico. É aqui que falaremos sobre a inércia, princípio básico da primeira lei de Newton. Antes dele, um filósofo grego já havia estudado o assunto. A ideia de Aristóteles acerca do princípio da inércia era interessante. Ele acreditava que todo o corpo só poderia se mover sob a ação de uma força. Em outras palavras, cessada a ação da força, cessaria o movimento. Hoje em dia, a ideia é bem diferente. Se a força resultante que age sobre um corpo é zero, ele pode estar em repouso, mas também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Essa é a ideia de inércia de Isaac Newton. Por exemplo, professor, observe que mesmo depois que a minha mão perdeu o contato com o corpo permaneceu em movimento. Ele não parou imediatamente. Isso por conta do atrito. Nessa mesa, o atrito ficou reduzido porque ela tem pequenos furos que criam aqui um colchão de ar. Isso facilita muito o deslizamento. Consequentemente, mesmo cessada a ação da força, o corpo continua em movimento. Afinal, o que é inércia? Inércia, para o cidadão comum, pode ser preguiça, falta de movimento, indolência. Para a física, inércia é ficar como está. Em outras palavras, se um corpo está em movimento, ele tem uma tendência natural de querer permanecer em movimento. Se um corpo está em repouso, ele tem a tendência natural de querer continuar em repouso. Um corpo que está em repouso, qual é a tendência natural dele? É continuar em repouso. Então, se eu puxar a toalha, não vai ter movimento, ele vai continuar em repouso. Isso é inércia. De luvas nas mãos e lá vai o nosso professor. Demonstrações de boxe para a mais conhecida, a mais famosa, é a terceira lei de Newton, que trata de ação e reação. O princípio da ação e reação afirma que, para toda força de ação, existe uma reação igual e contrária. E por que o boxe, professor? Porque quando o boxeador se prepara, ele tem que colocar uma proteção no punho. Porque, à medida que ele soca com bastante força, existe uma reação igual e contrária. Então, se na hora do soco ele dobrar o pulso, ele não consegue continuar a luta. Isso é ação e reação. A força resultante que age sobre um corpo é igual à massa deste corpo multiplicada pela aceleração. Esta é a segunda lei de Newton. Lição que vamos aprender muito melhor acelerando. O professor também vai para a pista. Um carro como esse, por exemplo, ele consegue acelerações grandes, variação de velocidade grande por conta do motor potente e da massa dele ser muito pequena. Basicamente, eu estou aqui sobre rodas. Disputar para valer é tarefa para os pilotos, para os profissionais. Um carrinho como este pode atingir 180 km por hora.
Mas atenção, os que acham que velocidade é para todos. O piloto, acima de tudo, tem que conhecer seu limite. E velocidade tem que ser associada também com responsabilidade. As pessoas que fazem pega na rua não sabem do perigo que estão correndo. Agora chegamos à praia para celebrar, com palavras do sábio Isaac Newton, o final da aula de física. Não sei como posso parecer ao mundo, mas tenho a impressão de ter sido como uma criança brincando na praia, encontrando aqui e ali uma pedra mais delicada ou uma concha mais bonita, enquanto o grande oceano da verdade está por ser descoberto à minha frente.